E aí, fera, tudo certinho? Ó, revisando o assunto visto na aula passada, foi nossa aula 13, certo? Módulo 1.4. A gente viu refração e dispersão, certo? Então, fazendo uma revisãozinha bem rápida aqui, como a gente sempre faz, revendo os conceitos. Vou rever toda a aula, certo? Mas eu vou dar mais atenção aos conceitos que os alunos me perguntaram mais durante a semana, beleza? Então, vamos embora. Rapidamente, lembra que refração é a passagem da luz de um meio para o outro, certo? Ela pode sofrer desvio, ela vai sofrer alteração na sua velocidade e sua frequência ela sempre fica constante, sua frequência não muda, beleza? Então, a luz quando ela incide, ela tem um ângulo de incidência. Quando ela passa pelo meio de separação, que a gente chama de dióptro, lembra disso? Dióptro plano, beleza? Quando ele é plano, né? A luz, quando passa de um meio para o outro, ela sofre refração, ou seja, ela sofre essa alteração na sua velocidade, ela pode sofrer alteração no seu desvio e ela pode também a sua frequência fica constante e ela também vai alterar o seu comprimento de onda, beleza? Lembra que quando a luz passa para o meio mais denso, o meio mais denso, que no caso aqui é água, a sua velocidade diminui e o seu comprimento de onda também diminui, beleza? Tranquilo? Massa. E lembra que quando ela passa de um meio menos denso, que é o ar, para um meio mais denso, que é a água, ela tende a desviar mais, ela tende a sofrer mais refração, então ela se aproxima da reta normal. Tranquilo? Lembra disso, beleza? Dióptro plano é aquele cara que separa os dois meios, certo? É a linha tênue que separa os dois meios. O ângulo I é o ângulo de incidência, o ângulo R é o ângulo de refração e N é a reta normal que ela serve de referência, beleza? Lembra também que quando a luz ela incide fazendo 90 graus com o dióptro plano, ela sofre refração sim, mas não sofre desvio, beleza? É a única situação em que ela não sofre desvio, mas consequentemente, por ser 90 graus aí, ela sofreu uma refração porque está passando de um meio para o outro, beleza? Lembra disso, fera? A refração é passar de um meio para o outro, sofrer alteração na velocidade, sofrer alteração no comprimento de onda e não necessariamente sofrer alteração no seu desvio, beleza? Lembra disso. Outra coisa também importante da gente lembrar é que o meio mais denso, que no caso aqui é a água, ele oferece mais dificuldade à passagem da luz, ou seja, a luz sofre mais refração. E o meio menos denso, ele oferece facilidade à passagem da luz, então ele sofre menos refração nesse meio menos denso. Tranquilo, fera? E outra coisa, sofrer refração é desviar mais. Desviar mais é se aproximar mais da reta normal. Tranquilo? Beleza. Cara, isso aqui foi o que os alunos mais me perguntaram durante a semana. Se tu assiste esse vídeo e tu percebe que alguma coisa não foi dita, é porque geralmente o que eu não reviso aqui, o que eu não relembro, foram coisas que ninguém me perguntou durante a semana. Então eu não dou muita atenção, certo? No momento de revisão, de rever os conceitos. Mas qualquer dúvida, fala comigo que eu revejo contigo, beleza? Então vamos embora para a próxima etapa do vídeo, certo? Fera, só relembrando rapidamente, isso aqui foi um dos tópicos que a galera menos teve dúvida, certo? Mas só relembrando rapidamente, lembra que frequência é associada à energia de uma onda, certo? Ela é associada à energia, ou seja, quanto maior a energia, maior é a frequência, certo? Lembra também que frequência representa a cor de uma onda, certo? A cor que uma onda tem, tranquilo? Frequência é o inverso do período e frequência é a quantidade de ciclos que a luz dá, certo? Luz é onda. Professor, mas ela também não era partícula, ela não ao mesmo tempo ela é os dois, mas uma definição é complementar da outra. A gente vai definir muito isso em ondulatória. Porém, eu já discuti isso na primeira aula, certo? Com aquele experimento de Newton, as ideias que Newton tinha, enfim, várias coisas que a gente já definiu. Mas eu vou me aprofundar muito nisso ainda no conceito em ondulatória, certo? Mas vamos lá. Lembra que comprimento de onda é o tamanho que a luz tem, certo? O tamanho da onda, certo? E aí, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Eu mostro isso aqui, ó, que se a gente adotar que a velocidade da luz é uma constante, frequência e comprimento de onda são inversos, beleza? São inversos. E a relação entre eles dois é essa aqui, que é uma relação que a gente vê de ondulatória. A gente não usa essa relação em óptica, beleza? A gente não está usando ela, mas a gente vai usar muito em ondulatória e eu vou mostrar como definir elas. E assim, fera, como a gente sabe que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, só é tu lembrar, alta energia, alta frequência, baixo comprimento de onda, certo? Ou então,
Alto comprimento de onda, baixa frequência, consequentemente baixa energia, beleza? Lembra disso. Vou falar também, só para a gente relembrar, da velocidade da luz. Lembra que a velocidade da luz no vácuo vale isso daqui, certo? Isso aqui é no vácuo, ou também no ar, né? A gente pode dizer que é no ar também, porque o ar e o vácuo eles têm o mesmo índice de refração, que a gente vai falar já já. Relembrar, né, já já. Então, ó, no vácuo ou no ar, eles têm a mesma velocidade, certo? Mas quando a gente vai para um meio diferente do ar, lembra que a velocidade da luz, ela vai ser menor do que a velocidade no vácuo ou no ar, certo? A maior velocidade que a luz pode ter são essas duas aqui, ou em metros por segundo ou em quilômetros por hora, certo? Tu escolhe qual é a unidade que tu vai utilizar. Não tem preferência. Lógico, o SI pede em metros por segundo, mas algumas questões pedem em quilômetros por segundo, outras em metros por segundo e por aí vai. Mas ó, lembra que no vácuo e no ar, qualquer que seja a cor da luz, ou seja, se a luz é vermelha, rosa, amarela, elas sempre andam com a mesma velocidade. Ou seja, toda luz, independente do tipo dela, vai andar com a mesma velocidade no vácuo ou no ar. Quando a gente vai para um meio diferente do ar, lembra que a velocidade depende da frequência, né? Quanto maior a frequência, menor a velocidade dessa onda, beleza? Ou seja, a gente pode falar que no vácuo e no ar independe da frequência, a velocidade, certo? E só para a gente relembrar aquele estudo que eu fiz do espectro luminoso, que eu não vou fazer aqui novamente, até porque a galera entendeu bastante, certo? O feedback foi muito bom sobre a leitura do espectro luminoso. Mas, ó, só para lembrar, o vermelho ele tem maior comprimento de onda e ele tem menor frequência, certo? Enquanto o violeta ele tem menor comprimento de onda e maior frequência. Consequentemente, o vermelho ele tem menos energia por ter menos frequência e o violeta tem mais energia por ter maior frequência. Tranquilo? Simples assim, beleza? E lembra, maior frequência, menor velocidade em um meio diferente do ar e do vácuo. Maior velocidade seria o vermelho, porque ele tem uma menor frequência. Então, maior velocidade é o vermelho e menor velocidade é o violeta, porque ele tem uma maior frequência. Vamos lembrar, maior frequência, menor velocidade em um meio diferente do vácuo e do ar, certo? E aí, ó, menor frequência, tu vai ter uma maior velocidade num meio diferente do vácuo ou do ar. Por isso que a gente fala que a luz vermelha ela é mais rápida do que a violeta, por exemplo, dentro d'água, dentro de um vidro, dentro de qualquer líquido que tenha índice de refração diferente de 1, que seria o ar e o vácuo, beleza? É simples assim. Massa. Vamos embora para a próxima etapa. Fera, só relembrando aqui rapidamente o que é índice de refração e a lei de Snell. Índice de refração é aquilo que mede a dificuldade que um meio oferece para a passagem da luz. Quanto maior o índice de refração, mais refringente é o meio, ou seja, mais diminuição na velocidade esse meio vai oferecer para a passagem da luz. Tranquilo? Ou seja, mais lento a luz vai andar naquele meio, quanto maior for o índice de refração. Então, ó, o índice de refração de um meio é igual a o C sobre V. Professor, o que é C mesmo? C é a velocidade da luz no ar ou no vácuo, certo? No ar ou no vácuo, tranquilo. E a velocidade no meio é a velocidade que a luz tem no meio que tu quer medir o índice de refração, certo? A velocidade que a luz tem no meio é que tu quer medir o índice de refração. Esse índice de refração é conhecido como índice de refração absoluto ou simplesmente índice de refração, certo? É o que a gente mais chama, índice de refração. Existe também aquele índice de refração relativo, né? Por exemplo, eu tenho um meio água e eu tenho um meio vidro, certo? Se eu quiser o índice de refração da água em função do vidro, por exemplo, então vai ser, se eu quero da água em função do vidro, vai ser o V do vidro aqui em cima sobre o V da água, certo? Porque eu quero o índice de refração da água em função do vidro, em relação ao vidro, certo? Se fosse o contrário, o índice de refração do vidro em relação à água, aí só é trocar, né? O índice de refração do vidro em relação à água seria a velocidade da água em cima sobre a velocidade do vidro embaixo, beleza? É só tu ver. Água em relação a vidro, vidro em relação à água. Quando for um em relação ao outro, o outro fica em cima e o que tu quer saber de refração fica embaixo, beleza? É simples, não tem para onde correr, certo? Vamos só lembrar aqui, para a gente revisar mesmo, de fato, o que a gente falou em aula. Quanto maior é a densidade óptica, olha para cá, quanto maior é a densidade óptica de uma substância, maior é o índice de refração, ótimo. Segundo, a pressão e a temperatura influem no índice de refração dos materiais porque influem em suas densidades. Perfeito. Agora lembra que isso aí não vai alterar teu cálculo, né? Isso aí é só para efeito teórico mesmo. Para efeito prático, isso aí não entra na tua continha. Terceiro ponto, índice de refração do ar é considerado 1, o mesmo do vácuo, perfeito.
ponto 4, quanto maior o índice de refração de um meio, menor será a velocidade da luz naquele meio. Perfeito, perfeito, a gente acabou de falar isso. E quinto ponto, quanto maior o índice de refração da luz em um meio, mais a luz será desviada. E quanto mais desviada, mais próxima a luz estará da reta normal. Perfeito, a gente já lembrou disso, né? E vamos finalizar essa etapa do vídeo vendo a lei de Snell. Lembra que a lei de Snell relaciona os índices de refração dos meios e os ângulos de incidência e os ângulos de refração, beleza? Os senos desses ângulos, tranquilo, fera? Lembra disso. E lembra que essa lei de Snell aqui, geralmente ele te dá, são 4 incógnitas, ó, que tu tem. Geralmente ele te dá 3 para tu descobrir a quarta. Ou ele pede o índice de refração, ou ele pede o ângulo, ou ele pede o seno do ângulo, vai muito aí de cada questão, beleza? Então tem que se ligar nisso. Outra coisa também importante que vale ressaltar é que eu posso substituir o N justamente por essa relação daqui C sobre V, né? E eu vou ficar com aquela formulazinha que eu determinei para vocês, que eu determinei em sala. Ela não é muito usual, certo? Ela não é muito usual, mas é bom a gente saber que ela existe, porque vai que ele fala de velocidades e não fala de índice de refração, a gente sabe mais ou menos como aplicar, beleza? Então, essa daqui, essa primeira fórmula é mais usual do que a segunda. A segunda, ela não é muito usual, mas é bom saber que ela existe. Tranquilo, fera. E lembra, quanto maior o desvio, mais próximo da reta normal esse raio de luz vai estar, certo? Ou seja, maior o índice de refração. Outra coisa também importante que vale ressaltar é que o ângulo de desvio, que é esse ângulozinho D que eu estou desenhando, esse ângulozinho D é justamente o I menos o R, certo? O módulo disso. O ângulo I menos o ângulo R é o desvio, certo? O módulo dessa subtração. Beleza, fera. Vamos embora revisar reflexão total, dispersão e prismas e a gente acaba. Fera, o ponto de reflexão total, miragem fibra óticas foram os mais tranquilos, certo? Só gerou uma dúvida em alguns alunos, quando for fazer algumas questões, a respeito do nome do fenômeno. Cara, o nome do fenômeno é reflexão total, não é apenas reflexão, certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, miragem, fibra ótica, eles respeitam o fenômeno da reflexão total, certo? Que está dentro da refração. Se uma questão ele fala de fibra ótica, eu falo de miragem e pergunta qual é o fenômeno físico que representa isso, são os dois, refração e reflexão total. A resposta ou é um ou é outro, não pode ser os dois ao mesmo tempo, certo? Não vai ter alternativa, letra A, refração, e letra B, reflexão total, não vai ter. Ou é um ou é outro na questão, e se vier reflexão é porque a questão está tentando te enganar. Não é reflexão apenas, reflexão é uma coisa e reflexão total, depende da refração, é outra, totalmente diferente, certo? Então a resposta nunca é reflexão, é sempre ou reflexão total ou refração, beleza? Essa foi a grande dúvida que gerou em alguns alunos que vieram me perguntar, certo? Mas lembra disso. E ó, vamos só rapidamente passar assim, dar uma pincelada. Reflexão total é quando a luz tenta passar de um meio mais refringente, ó, de um meio mais refringente para um meio menos refringente, certo? Ela tem que passar do meio mais para o meio menos. E ela também tem que respeitar essa relação daqui, ó, que o ângulo que ela incide, ó, o ângulo que ela incide tem que ser maior ou igual ao ângulo de reflexão total, certo? Se ele for menor do que o ângulo de reflexão total, ela sofre refração. Ela passa para outro meio sofrendo refração, certo? Se ele for igual ao ângulo de reflexão total, a luz vem e fica presa na superfície, certo? E se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo de reflexão total, certo? Que é o ângulo limite, ele bate e volta, ele fica preso, certo? Ele fica preso, como está aqui na fibra ótica, certo? Beleza, professor, como é que acha o ângulo limite mesmo? Seno do ângulo limite é igual a N menor sobre N maior, certo? N menor é o N do menor meio, certo? E o N maior é o N do maior meio. O índice de refração menor e o índice de refração maior, beleza? Esse ângulo L é o ângulo limite. Então, tu calcula o ângulo limite e vê. O ângulo que está incidindo é o ângulo limite. Se é, então tu já sabe que pode sofrer reflexão total. Ele está incidindo do meio mais para o meio menos, tá? Então ele sofre reflexão total. São essas duas condições únicas. Primeira condição, passar do meio mais para o meio menos, certo? Primeira condição. E a segunda condição é que o ângulo de incidência, o ângulo que ele está incidindo, ó, o ângulo que ele está incidindo, que é esse daqui, tem que ser maior ou igual ao ângulo limite, beleza? Maior ou igual ao ângulo limite. Se ele for igual, ele fica preso. Se ele for maior, ele bate e volta e fica fazendo isso, certo? Então a gente diz que a reflexão total é justamente quando ele supera o ângulo limite. Tranquilo? Basicamente isso. Basicamente essa ideia. A fibra ótica é justamente isso. Ó, o raio de luz ele entra e fica sofrendo sucessivas reflexões totais e fica preso dentro do vidro, certo? Fibra ótica é uma fibra de vidro, certo?
Então, ó, ele fica dentro dessa fibra óptica sofrendo reflexões totais e não sai de jeito nenhum, não sai. Então, eu jogo informação em uma ponta e a informação sai na outra ponta, beleza? É basicamente isso. E miragem é a mesma coisa, né? Miragem, lembra que essa camada gasosa aqui que eu estou pintando de preto, ela é mais densa, desculpa, mais densa não, desculpa. Errado, né? Ela é mais quente, consequentemente menos densa, né? Enquanto que essa camada aqui que eu não pintei, ela é mais fria, tem uma temperatura menor, mas consequentemente ela é mais densa. Então a luz do sol, quando vem, ela tenta passar de um meio mais, que é o meio mais denso, para um meio menos, que é esse meio pintado em preto. E ela não consegue porque sofre reflexão total. E aí ela vai para o olho do motorista e o motorista vê uma reflexão do céu na pista. E aí o que acontece? Miragem, certo? Ele vê aquela como se fosse uma pocinha d'água. Beleza, fera? Tem um vídeo meu só falando sobre miragem. Um vídeo que é curtinho, 5 minutinhos. Eu só falando sobre miragem, certo? Tá aí no canal. Se vocês tiverem dúvida e quiser aprofundar mais um pouquinho, olha lá no vídeo. Beleza, fera? Vamos embora para a última etapa do vídeo. Cara, para a gente finalizar o vídeo, eu quero falar rapidamente sobre prismas e o fenômeno que ele provoca, que é o fenômeno de dispersão. Antigamente o vestibular ele utilizava muito os prismas, desculpa, para questões de refração e por aí vai. Hoje em dia, no Enem principalmente não cai, não tem essa possibilidade. E assim, é um conteúdo que a gente utiliza o fenômeno prisma mais para explicar o próprio fenômeno da dispersão, beleza? Eu coloquei ainda duas figurinhas no livro só para tu ver como funciona a reflexão interna junto da refração dentro de um prisma, mas nem te preocupa com isso, que isso não é importante para a gente não, beleza? O prisma ele é importante para a gente entender que ele provoca justamente o fenômeno de dispersão. Quando eu ponho um raio de luz branco, ó, aqui, ó, olha para cá. Quando eu ponho um raio de luz branco para penetrar esse prisma, ele provoca o fenômeno da dispersão, ou seja, o fenômeno da dispersão é justamente pegar a luz branca e dissociar ela todinha, separar ela nos seus espectros luminosos mais fundamentais que existem, certo? Ou seja, eu boto a luz branca passar no prisma e ele dispersa essa luz, provocando a luz vermelha, a luz amarela, a luz verde, a luz rosa, todos os tipos de luzes ele provoca até chegar no violeta, certo? Então lembra do espectro e da análise que a gente fez, que a luz com menor frequência a vermelha e a luz com a maior frequência a violeta, certo? Maior frequência significa maior energia, menor frequência significa menor energia. E aí, só para lembrar rapidamente, passar realmente uma pincelada por cima só. Se tu quiser aprofundar, assiste a aula direitinho. Se tu ficou com alguma dúvida, né? Que eu acho que foi mais tranquilo, porque essa parte é mais teórica, é mais tranquilo. Só é tu lembrar que quando a luz ela passa por um prisma, ela sofre dissociação, ela sofre essa dispersão. Aí a frequência maior é a que sofre mais desvio, certo? E a frequência menor é a que sofre menor desvio. Então eu lembrei aqui com vocês, a frequência vermelha, ela tem um maior comprimento de onda, ela tem a menor frequência, óbvio, ela tem o menor desvio, ela está mais distante da reta normal, ela tem maior velocidade e menor índice de refração, beleza? É justamente o que está mostrado nesse desenho daqui. E a violeta, ela tem menor comprimento de onda, consequentemente maior frequência, ela tem maior desvio, ela está mais próxima da reta normal e ela tem menor velocidade, porque ela apresenta um maior índice de refração, ou seja, ela está mais próximo da reta normal, beleza? Então lembra, a frequência que mais desvia é a que está mais próxima da reta normal, certo? Que é justamente a violeta, e a frequência da cor que menos desvia é a frequência do vermelho, porque ela está mais distante da reta normal, certo? E lembra também que isso aí é justamente a formação do arco-íris, certo? Quando essa luz passa pelo prisma representado por uma gota d'água, ela também dissocia a luz, faz esse mesmo fenômeno, e aí a gente vê o arco-íris, né? Que é a cor violeta embaixo e a cor vermelha em cima. Lembra que tu não precisa decorar a ordem das cores, certo? É só tu lembrar qual é o tom que essa cor se aproxima mais. Essa cor se aproxima mais do vermelho ou do violeta? Se aproxima mais do vermelho. Então ela, consequentemente, se for comparada com a cor que se aproxima mais do violeta, ela tem menor frequência, ou seja, menor desvio, está mais distante da reta normal e por aí vai, beleza? Lembra disso, fera, lembra disso para tu não se perder, certo? Outra coisa também importante para lembrar vocês a respeito de uma revisão geral, é que a velocidade de propagação, tá aí, não se liga, certo? A velocidade de propagação V de qualquer luz na matéria é menor que C, perfeito? Então, quando a luz está num meio refringente, ela tem uma velocidade menor do que a velocidade da luz total, que é a da luz no vácuo ou no ar. Segundo ponto, essa velocidade V é tanto menor quanto maior a frequência, perfeito, a gente acabou de relembrar isso. E terceiro, quando a luz branca solar se propaga na água, que a água faz o papel do prisma, né? Todas as cores componentes têm velocidade menor que C.
Além disso, a vermelha é a mais veloz e a violeta é a mais lenta, certo? Lembra, dentro de um meio diferente do A ou do vácuo. Quando volta para o A ou vácuo, a velocidade delas é a mesma, certo? Então, cara, lembra que o fenômeno de dispersão é justamente dissociar toda a luz, beleza? Toda a luz. Então, ó, é basicamente pegar um prisma e passar a luz branca e aí todas as cores elas se dissociam, certo? E a que fica mais baixa é o violeta e a que fica mais alta é o vermelho, certo? Eu vou mais na frente, quando eu for mostrar a vocês o comportamento ondulatório e o comportamento corpuscular da luz, eu vou mostrar um experimento de Newton, que ele pega esse mesmo prisma e coloca de cabeça para baixo, certo? Coloca de cabeça para baixo. Aí eu vou mostrar a vocês o que acontece, enfim, vou discutir bastante isso com vocês ainda. Beleza, fera? Beleza? Então, qualquer dúvida sobre prisma, por favor, conversem comigo. Beleza, fera? Então, ó, encerramos aqui. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima.